Olá, nono ano! A aula de hoje é sobre propriedade dos radicais, que está da página 22 até a 24 do livro. São 5 propriedades que vocês irão ver nesta aula, mais alguns exemplos. Então, preste bastante atenção para depois a realização das atividades propostas. Boa aula! As propriedades dos radicais, elas se dividem em 5. Então, tem a primeira propriedade aqui, que eu tenho a raiz enésima de um número, né, elevado a um expoente, ou seja, uma potência, né, em que esse n aqui, né, que é o meu índice, seja igual ao expoente da minha potência. Então, o resultado é igual à minha base. Então, por exemplo, o número que está dentro do meu radicando. Se por acaso eu tiver aqui, ó, um número, uma raiz, e essa raiz for de 64, por exemplo, eu tenho que fatorar esse 64 em que eu vou encontrar um número que vai ser elevado ao quadrado, porque o índice da minha raiz é o 2, e vai dar o 64. Então, qual é o número que é elevado ao quadrado da 64? O valor é 8. Então, o que é que eu vou ter aqui? Ó, raiz quadrada de 8 ao quadrado. Então, se eu pegar aqui e simplificar, ó, eu vou encontrar esse próprio 8. Se fosse um número de índice diferente, por exemplo, raiz cúbica de 8, né? Então, eu teria o quê? Qual é o número que eu elevo ao cubo que dá 8? O número que eu elevo ao cubo que dá 8 é o 2. 2 ao cubo, 8. Então, essa transformação desse índice aqui se dá também por meio de fatoração, né? E aí eu posso simplificar isso daqui, eu vou encontrar o mesmo radical que está dentro, né? Depois que você transforma em uma potência. Então, essa é a primeira propriedade. Na segunda propriedade, eu tenho uma multiplicação em que a raiz enésima desse produto aqui é a mesma coisa de eu pegar e tirar a raiz enésima do A e multiplicar pelo valor da raiz enésima de B. Tipo assim, ó, se eu tiver aqui raiz de 4 vezes 9, eu sei que a raiz de 4 vezes 9 aqui vai dar 36. Qual é a raiz quadrada de 36? É 6. Eu também poderia fazer assim, ó, usando a propriedade. Raiz de 4 vezes raiz de 9. Então, eu separo, né, o 4 e o 9, e aí eu vou obter qual é a raiz de 4? 2. Qual é a raiz de 9? 3. E quanto é 2 vezes 3? 6. Vou encontrar o mesmo 6. Então, essa daqui é a segunda propriedade. Na terceira propriedade é quando eu tenho o quociente, né, dentro do meu radical, na minha raiz enésima. Como é que eu vou fazer? Por exemplo, se aqui, ó, fosse raiz quadrada de 4 nonos, como é que eu iria fazer isso? Aí eu posso pegar aqui, ó, e separar a raiz de 4, a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. E qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, vou estar separando o meu radical tanto no numerador como no denominador. Então, os dois eles vão estar separados e aí você tira a raiz, certo? Então, essa é a terceira propriedade. Então, a quarta propriedade é quando multiplicamos o índice e o expoente pelo mesmo número. Nós vamos encontrar um valor equivalente à raiz daquele primeiro valor. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, a raiz cúbica de 3 ao cubo, certo? Se eu pegar o cubo, multiplicar por 3 e multiplicar ou dividir, né? Tanto faz. Multiplicar aqui por 3, eu vou ter raiz nona de 3 ao nono. Porque simplificando aqui, eu vou encontrar o mesmo 3, certo? Então, a mesma coisa que se eu fizesse isso daqui, ó. Raiz cúbica de 3 ao cubo vai ser igual, simplificando, eu vou encontrar esse mesmo 3. Então, sempre quando eu tenho uma multiplicação, né, um produto de números, né, tanto no índice como no expoente, eu encontro o mesmo valor no final do meu radicando, não multiplicando, dividindo esses valores, né? E a quinta propriedade, que é a raiz da raiz, né, a raiz enésima da raiz de um número. Então, como é que eu resolvo? Eu vou pegar os números dos índices, multiplicar um pelo outro, e aí eu tiro a raiz final. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, a raiz quadrada da raiz cúbica de
30 de 64. Como é que eu iria resolver isso? Vou pegar, conservar aqui o índice, quando eu não venho nenhum número, é o 2. E aí eu vou ter 2 vezes 3, e o 64 eu conservo. Quanto é 2 vezes 3? 6. E o 64 conservo. Então, se eu for fazer a fatoração de 64, eu vou encontrar o 2 elevado à sexta, que vai dar 2, né? Então, a raiz sexta de 64 é igual a 2. Então, esse valor daí, né, a gente vai encontrar a partir do momento que você pega e multiplica os valores dos índices dos radicais. Pode vir 2, pode vir 3, 4, uma raiz sobre a outra, você vai fazer desse jeito. Essa é a quinta propriedade. Certo, então vamos agora para alguns exemplos para compreender melhor as propriedades, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho a raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado. Estou pedindo para simplificar. Como é que eu iria fazer isso daqui? Basta vocês pegarem e simplificar aqui, ó. O índice, ele é o mesmo número do expoente. Quando não vem nenhum número aqui na raiz quadrada, é o 2 que eu tenho. Então, simplificando isso daqui, eu vou obter o 7. Então, aqui já está a resposta. Então, qual é a raiz quadrada de 7 ao quadrado? É 7. Qual é a raiz quinta de 2 à quinta? Aí eu faço o mesmo processo de simplificação, que vai ser o mesmo 2. Em relação à letra C, eu tenho raiz cúbica da raiz quarta de 5. Como é que eu iria fazer? Iria multiplicar o 3 vezes 4, que iria dar 12, e o 5 conservar. Então, aí eu vou ficar com raiz 12avos de 5. Nesse outro caso aqui, eu tenho raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada de 5. Então, eu conservo o radical da raiz, multiplico os índices, 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8. E conservo o meu radicando, que no caso aqui é o 5, eu vou conservar ele, certo? Então, nesse processo. Já ali naquela letra E, eu tenho raiz quadrada de 9 vezes 25. Aí, ao invés de eu pegar o 9 e multiplicar por 25 para depois tirar essa raiz quadrada, o que é que eu vou fazer? Eu tiro a raiz quadrada, aplico aqui a propriedade, ó. Tiro a raiz de 9 e tiro a raiz de 25, que eu vou encontrar o mesmo resultado. Qual é a raiz de 9? É 3. Qual é a raiz de 25? É 5. E 3 vezes 5 dá 15. Então, era a mesma coisa eu pegar o 9 vezes 25 e depois tirar a raiz quadrada desse resultado. Já nesse outro caso, eu tenho uma raiz cúbica de 7 elevado à sexta, a uma potência 6. Então, o que é que eu vou fazer? Simplificar. Como é que eu simplifico? O 3 eu divido ele por 3 e o 6 também. E aqui eu vou ficar, ó, 3 dividido por 3 dá 1. Então, esse 1 eu já somo ele com a raiz. E o 6 dividido por 3 vai dar 2. No caso aqui, eu vou ficar com, como eu sumi com essa raiz, vou ficar com 7 e o 2 aqui do meu expoente. E quanto é 7 ao quadrado? 49. Então, ficaria com 49. Já aqui na letra G, eu tenho a raiz de uma fração. Então, como é que eu resolvo? Tira a raiz do numerador e do denominador. Então, qual é a raiz de 64 e qual é a raiz de 16? A raiz de 64, no caso, é 8. E a raiz de 16 é 4. Então, fico com 8 sobre 4. E aí, eu posso dividir 8 por 4? Pode. 8 dividido por 4 dá 2. Eu poderia também pegar o 64 e dividir por 16, né? Que daria 4. E depois tirava a raiz quadrada desse 4, né? Então, sempre os processos, quando você aplica a propriedade, eles se tornam mais rápidos.